Ouvinte Novas de Paz, você sabia que pode baixar o aplicativo da rádio mais ouvida de Pernambuco no seu iPhone ou smartphone? Isso mesmo, qualquer celular. Entre em sua loja de aplicativos, baixe e ouça a nossa programação 24 horas por dia. Aqui você ouve a palavra de Deus, louvores edificantes para abençoar a sua vida, a sua família e o seu lar. É só baixar o aplicativo da Rádio Novas de Paz para um sistema Android ou iOS. Não perca tempo. Rádio Novas de Paz. Jesus em primeiro lugar. A Rede Novas de Paz apresenta o programa Estudo Bíblico Novas de Paz. Conhecimento bíblico. Esclarecimento teológico. Edificação espiritual. Estudo Bíblico Novas de Paz. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. A paz do Senhor, meu irmão, a paz do Senhor, minha irmã. Glória a Deus, sou o pastor Valmir do Canto. Estamos dando início aos estudos bíblicos Novas de Paz. Esperamos que a graça do nosso Salvador Jesus Cristo esteja na sua vida. Agradecemos a Deus por essa rica oportunidade para que a gente possa ser bênção de Deus para a sua vida e todos que estão acompanhando a Rádio Novas de Paz 88.1. Está conosco o nosso pastor Alan Máximo, sempre cooperando com esta obra para a glória do nome de Jesus. A paz do Senhor, pastor Alan Máximo. A paz do Senhor, pastor Valmir do Canto, a paz do Senhor a todo o povo de Deus. Glórias a Deus. Sinto uma alegria muito grande de poder cooperar com esta obra, agradecendo primeiramente a Deus, ao nosso pastor, presidente, pastor Francisco Tércio, e a todos, que estarão aí na audiência conosco, em nome de Jesus. Glória a Deus. Vamos começar fazendo uma oração, pastor Alan Máximo. O Estudo Bíblico Novas de Paz, a gente sempre pede que o Espírito Santo venha fazer aquilo que é necessário que seja feita através da nossa vida, porque com certeza outras vidas estão também acompanhando, através da rádio, através das redes sociais, e nós entendemos que quando nós refletimos sobre a palavra de Deus, a graça de Deus manifesta através desta compreensão. Sim. E a gente procura ser bem simples e prático o possível, para que todos aqueles que ao ler, digamos assim, possa compreender. Sim, bem verdade que alguns textos, às vezes, há uma complexidade de entender, mas nosso objetivo aqui é tornar ele bem prático, bem simples, para que isso faça parte do cotidiano. Nos abençoe em oração, pastor Alan Máximo. Amém, pastor. Oremos. Querido Deus, amado Pai, te louvamos, ó Deus, por mais esta tão grandiosa e rica oportunidade pela qual o Senhor nos concede de poder estarmos aqui como ferramentas tuas para que o Senhor possa nos usar para a honra e para a glória do santo nome, Jesus. Abençoe o nosso querido pastor Valmir do Canto, que estará na dianteira, Senhor, deste trabalho, e a todos os nossos queridos irmãos ouvintes que estarão sendo abençoados em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Nesta lição, vamos abordar uma lição de humildade. Glória a Deus. Nós estamos baseados teologicamente, na lição bíblica da escola dominical deste trimestre. O Verbo se fez carne. Jesus sob o olhar do apóstolo do amor. Então, nós estamos abordando esse assunto, glória a Deus, dentro desse olhar, digamos assim, cuidadoso de João. João tinha, pastor Alan Máximo, assim, uma percepção bem clara sobre Jesus. E é isso que, através da leitura, daquilo que ele escreveu, falando de Jesus, que eu acho que quando o Espírito Santo motivava, inspirava João a escrever sobre a obra da salvação que está em Cristo Jesus, eu acho que ele escrevendo, ele tem o mesmo desejo como Deus também, de querer que as pessoas possam contemplar o que é que Jesus está falando. Um grande desafio hoje, porque a gente sabe, isso trabalha com o nosso pastor, assim, auxiliando ele nos trabalhos missionários, nas igrejas,
E o grande desafio, meus amados, é levar o povo a entender quem é Jesus. E a palavra de Deus revela a obra que Cristo fez. E ele quer ser conhecido, como está lá em Mateus, né? Ele faz uma pergunta: quem diz ser o filho do homem? Então, através desse estudo BIC Novas de Paz, falando sobre uma lição de humildade, a gente começa a entender que Jesus, ele quer que a gente possa aprender com o seu exemplo, que é possível a gente seguir os seus exemplos, o seu exemplo, é possível. Sim, e a gente observa, meu pastor, que nessa época que estamos vivendo hoje não é fácil as pessoas entenderem, porque é um mundo onde está cheio de vaidade, de orgulho, da autossuficiência, e o Evangelho de João não mostra Jesus somente em palavras, mas em atitudes. E a gente como vê isso aí que e assim o próprio Jesus alertou, Mateus 24, né, falando que próximo da vinda dele, da segunda volta, do arrebatamento da igreja, existiria uma apostasia, ou seja, a fé que Cristo deu a quem confessou ele como Salvador, cada vez mais está ficando tão insuficiente, que aí essa questão da humildade vai esbarrar exatamente nisso, porque se a gente não aprender com o mestre, a gente não é discípulo dele. É verdade. Então, temos como base o texto áureo, escrito em João capítulo 13, versículo 15, que diz: porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Pronto. Esse texto bíblico aqui já aponta uma verdade prática. Então, o que é a verdade prática desse estudo bíblico Novas de Paz? A gente quer que você, ao escutar essa palavra, saia do campo da só compreensão da razão, mas coloque em prática, porque a verdade vai ser consolidada quando a gente sair da orientação de Deus, para depois você tornar ela prática, que seja uma bênção para o próximo. Precisamos sim de compreender muito isso, pastor, porque estamos vivendo hoje pessoas muito altivas dentro da igreja. É verdade. A Bíblia fala que só existe um Senhor, mas na nossa caminhada a gente vai percebendo que muitas pessoas estão precisando aprender com esta lição. E é aqui que nós estamos, né? A verdade prática vai dizer assim: a submissão e serviço são características de maturidade e grandeza no percurso do crescimento espiritual cristão. Enquanto as pessoas só ficar observando, enquanto as pessoas escutar a palavra de Deus e não as colocar em prática, ela não vai crescer, ela não vai ter um amadurecimento. A glória de Deus não se revela, a presença, a identidade, pastor, de alguém olhar para o irmão e dizer assim: rapaz, eu olho naquele irmão, eu vejo a obra da salvação na vida dele, porque a maturidade, o cara quando é novo convertido, o cara quando está dando os primeiros passos, ele vai ter essa dificuldade. É verdade. Ele vai ter essa dificuldade, por quê? Porque a natureza humana vai estar militando com muita força, como Paulo fala lá em Gálatas, né, que a carne luta contra o espírito luta com a carne. Aí tem hora que mostra a pessoa que quem está governando a vida dela é ela, e tem hora que quem está governando a vida dele é o espírito. Então, às vezes é um processo natural, mas como a gente está colocando aqui, se sair da teoria e entrar para a prática, meu amado irmão, você vai crescer. Agora, é bem verdade, precisa de disposição, humildade, buscar a face do Senhor. Então, hoje, os irmãos que ligou a rádio agora, Novas de Paz, né, 88.1, ou estão pelas redes sociais, você compartilha essa programação para que outros que estão sendo edificados possam ser também edificados para a glória do nome de Jesus. Glória a Deus. Então vamos dar continuidade. Sempre esta lição, esse estudo aborda 3 objetivos. O primeiro, abordar o exemplo prático e histórico de humildade dada por Cristo. Olha aí, então não é somente falar como está escrito, mas ser o exemplo. E o que mais marca não é o falar, é importantíssimo a pessoa ter consciência e falar o que está escrito e interpretar o que está escrito, mas eu entendo, pastor Alain,
que só se coloca em prática o que está escrito quando se entende o que está escrito. É verdade, pastor. Se bem essa é a questão da compreensão. Por isso que Jesus ele sempre falava através de fábulas, né? De parábolas, né? Justamente para haver essa compreensão, tornando mais prático, uma linguagem mais fácil, uma linguagem, exatamente. E é isso aí que acredito, pastor, que essa lição 8 aqui vai passar, porque ele vai usar alguns elementos, vamos estar vendo no decorrer da lição, alguns elementos que eram elementos usados no cotidiano judeu. É interessante, bem colocado o senhor. Deixa eu somente falar aqui os outros objetivos. É justamente isso. Cristo pegava do cotidiano das pessoas para trazer uma aplicação para o reino dos céus. E aí é onde choca, né? Exatamente. É onde vai ter que se desfazer a arrogância, vai ter que para fazer parte do reino de Deus, vai ter que renunciar. E aí o segundo objetivo diz assim: correlacionar a humildade com autoconhecimento. E o terceiro objetivo é promover contraste entre a humildade e a ostentação. Haja vista que hoje a gente consegue perceber, aleluia, que as pessoas, às vezes, a questão da ostentação, essa questão, vamos até colocar aqui, dos seguidores, não tenho nada contra, mas muitas das vezes, muitas pessoas estão procurando ídolos, procurando pessoas, procurando exemplos, e quando na verdade o exemplo é Cristo. É a vida, né? E quantos estão quantos seguidores, eu acompanho fulano, glória a Deus, está dando exemplo de Cristo, glória a Deus, mas você está sendo o exemplo que Cristo quer que você seja? Sim. Então, na verdade, não é eu somente ter alguém como referência, mas eu ser essa referência para a glória do nome de Jesus. Temos como base aqui em João capítulo 13, vamos ler do versículo 1 ao versículo 10, muitas lições práticas, mostrando que o reino dos céus, ele não é difícil, pastor Alan. Ele se torna difícil ou quase impraticável, meus irmãos, quando a gente deixa de observar e começar a dar o primeiro passo. Exemplo, quantas coisas Jesus pede para que a gente faça e a gente não consegue colocar em prática. Então essa verdade nunca vai transformar a nossa vida. Até a verdade mostra que às vezes a gente está distante da vontade de Deus. Exato. Quando Deus disse para Marta e para as pessoas, tirai a pedra. Ou seja, tirar a pedra era fazer algo que era possível as pessoas fazerem. Veja só que Deus quer que a gente compartilhe do que Ele quer fazer. Isso. Quem vai fazer é Ele. Então, meu amado irmão, se Deus está te dando uma orientação, te dizendo assim, faça, é porque através deste exercício de fé, porque é um exercício de fé, você vai fazer, talvez não dê certo a primeira, não deu certo na segunda. Isso prova que quanto a gente precisa de Jesus. Isso. Pastor Alan, quanto nós precisamos de Jesus, meus amados irmãos, para a gente poder chegar a uma maturidade cristã. Muitas pessoas recuaram. Isso. Muitas pessoas já não conseguem mais ir para a igreja, porque é tanta diversidade, é tanta luta, e se colocar como humilde no meio dos arrogantes, dos que parecem ser humildes, mas não são humildes, aí hoje a bacia e o pano está posto, pastor Alan. Exatamente. E aí vai mostrar se você de fato é humilde como você acha que é humilde. Exato. Glória a Deus. Pastor Alan Máximo, por gentileza, a leitura bíblica em classe, João capítulo 13, do 1 ao 10. Você que está nos acompanhando, leia a palavra de Deus, acompanhe também com um exemplar bíblico para que a gente possa crescer juntos para a glória de Deus. Glória a Deus. Muito bem. Evangelho de João, capítulo 13, do versículo 1 ao 10, nos diz: Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado a seus irmãos que estavam no mundo, amou-os até ao fim. E, acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai
tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois, pôs água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxaguá-los com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lavas-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não o sabes tu agora, mas tu o saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhes Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhes Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar, senão os pés, pois os mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpo, mas não todos. Glória a Deus. Pastor, assim, a gente vai caminhando na igreja e tem alguns textos na igreja que são muito citados e eles, se isolados de todo um contexto, acabam não produzindo e não acaba criando uma consciência nas pessoas do que a palavra está querendo trazer. Então, às vezes, a compreensão da palavra não está na medida correta, porque muitas das vezes, ao se isolar um texto e não ministrar corretamente, faz com que as pessoas acabem não sendo transformadas, não conseguindo Deus fazer a obra, porque ela não entende, ela não compreende. O nosso Deus, ele é muito ordeiro, ele é muito educado, ele só pode fazer, meu amado irmão, uma obra se você deixar. E a palavra de Deus traz consciência. Esse texto que falou assim, ó, o que eu faço contigo agora, não sabes tu, mas amanhã. Então as pessoas já apontam, Deus vai ter uma grande obra para a minha vida, eu não estou entendendo, mas ele aponta. Me permita falar, é como se assim, Deus está te preparando para te exaltar. E quando o texto aqui era Pedro não querendo ser purificado com Jesus. Isso. Pedro não estava demonstrando humildade diante de Jesus. Então veja só, a palavra aponta que Pedro precisava deixar Jesus fazer a obra da purificação. E às vezes, como é que Deus vai exaltar uma pessoa se ela nem humilde é? Exatamente, pastor. E aí nós observamos um grande erro, não é, ao examinar as Escrituras, porque quando nós examinamos a Escritura, como bem frisou o nosso pastor Valmir do Canto, e nós aplicamos essa Escritura, não aquilo que você acha, aquela passagem isolada que você acha que deve ser falado, que deve ser aplicada, mas você analisar a palavra no seu contexto. É aí onde muitos entram através da heresia e surge os próprios pais da igreja erraram lá atrás. Isso. Por causa disso. Você veja que a gente tratou, nós tratamos, pastor Alan, sobre seitas e heresias, e de onde surge, e cria uma infantilidade, cria um misticismo dentro da igreja. Muito grande. Em Deus, aquele texto, isola aquele texto, e mexe com as emoções das pessoas, e na hora da igreja, a pessoa está super cheio de fé. Quando chega em casa, parece que a fé ficou na igreja. Porque não é fé, é emoção. E às vezes eu tenho assim, a gente vai aprendendo, na verdade a gente vai sendo aperfeiçoado. Tem texto, pastor, que a gente vai ler e traz para a igreja fica assim, ó. A gente percebe claramente que os irmãos, é isso, pastor, que o texto está falando, é isso. Exato. Porque as pessoas acostumou tanto em escutar algumas passagens, que quando você traz o que o texto quer dizer, você fica, digamos assim, achando até que está sendo enganado. Mas vamos dar continuidade. Então vamos para a introdução desse estudo bíblico Novas de Paz, falando sobre uma lição de humildade. Na introdução, nesta lição, neste estudo, iremos analisar a narrativa do capítulo 13 do Evangelho de João. Este episódio bíblico retrata o ato de Jesus, conhecido como lava-pés, onde ele ensina, através de seu exemplo, a relevância da humildade
para aqueles que o seguem. Este capítulo oferece-nos uma valiosa lição sobre a humildade na vida cristã. Enfim, o exemplo prático. Olha, Jesus sabia que Judas já iria traí-lo, mas nem por isso Jesus deixou de lavar os pés de Judas. Eita, meu Pai eterno, olha só. Sabedor que ali estava o traidor, pastor. E ele vai no texto falando assim, ele é mestre. Ele deu exemplo como mestre. Então você veja aqui o exemplo de Jesus de humildade. Aí vamos entender uma coisa assim, às vezes a humildade não está, pastor Alain Máximo, isso não está relacionada com questões de posses, porque tem pessoas que são simples, pessoas que a gente associa com humildade a uma questão material. Ah, fulano não tem nada, não tem carro, fulano é muito humilde. A roupa também, as pessoas associam que as pessoas estão vestidas de uma roupa tão simplória e, poxa, fulano é humilde. E às vezes você vê uma pessoa bem vestida, usando uns, digamos assim, trajes que chamam a atenção, e às vezes você acha, né, fulano é arrogante, está vestido daquela forma. E na verdade a humildade, ela está relacionada com a compreensão, a maturidade cristã. Isso. Glória a Deus. Então, com isso nós vamos aprender que a humildade não é algo exterior, não é algo de aparência, mas é algo que está dentro da pessoa. É quando a verdade, digamos assim, a verdade purificou, pastor Alain. E esse é o exemplo que Jesus queria fazer. Então, no primeiro ponto desse estudo bíblico, vamos falar uma história real sobre a humildade. Antes de começar esse aqui, eu queria me basear também. Mateus cita, glória a Deus, mostrando sobre Jesus. Mateus 11, glória a Deus. Versículo 25 vai dizer assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graça te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste estas coisas dos sábios e instruídos e revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprove. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai. Então Jesus estava dizendo assim: olha, eu sou o Filho. Ele tem todo o poder. Aqui, e ninguém conhece o Pai senão... Ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho. E aquele a quem o Filho quiser se revelar. Aí veja só que Jesus faz um convite: vinde a mim todos que estão cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo. Então Jesus começa a mostrar que quem vem a ele e entende o que ele está falando vai ter uma vida tranquila, vai ter uma vida de paz, porque, pastor Alain, a humildade traz sossego também. Tem muitas pessoas ansiosas, tem muitas pessoas preocupadas, tem muitas pessoas inquietas, pessoas passando por tribulações, notícias ruins todos os dias. Então, quando aqui, lógico, Jesus está chamando os discípulos para ser um servidor, ser servo. Mas para a gente ser servo, a gente tem que viver. Temos que ser prático com essa verdade. E que as pessoas não querem que eu pregue, as pessoas querem que eu pregue a verdade. Mas o que as pessoas querem? Que na prática eu esteja alinhado com a verdade que nós professamos. O que nós observamos, pastor, é que muitas pessoas associam a questão da humildade como se fosse uma pessoa fraca. Uma pobreza também. Uma pobreza. Ah, fulano é humilde, pisa no pé dele. Ou se não, alguma pessoa que não tem nenhum valor. Não é? Isso. E na realidade a humildade, ela nos aproxima muito do caráter de Cristo, não é? Porque é através da humildade é que nós vamos revelar Cristo em nossas vidas. É verdade. E o que acontece às vezes é que, por ser você humilde ou você ser um servidor, não é questão que você está mostrando que você está abaixo, mas muito pelo contrário. Nós vamos ver na lição que o reino dos céus, os valores são invertidos, os valores materiais
não são os mesmos valores no reino espiritual. O reino espiritual é um valor, e no reino aqui na terra o valor é outro. Quem é o maior aqui na terra, no reino espiritual é o menor, e o menor aqui no reino espiritual é o maior. E aí, desse exemplo, Jesus queria mostrar que, apontando para nós aquele exemplo, vamos lá, uma história real sobre a humildade. O lava-pés, nesta passagem do Evangelho segundo João, quando Jesus lavou os pés, ele utilizava o exemplo de um servo da casa onde se encontrava com os discípulos para transmitir uma lição sobre a humildade dentro do reino de Deus. O capítulo menciona que este episódio ocorreu pouco antes da Páscoa. Capítulo 13, versículo 1, que já está aqui, né? Diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado aos seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Então, estava se cumprindo a obra da cruz do Calvário, da redenção através da cruz do Calvário, e Jesus já sabia que assim, eu preciso dar um exemplo como eu quero que os meus discípulos, que vai dar continuidade nessa obra, façam a mesma coisa. Bom, pastor, a gente tira um exemplo disso aí. Qual é o legado que nós, obreiros, pais de família, estamos deixando para os nossos filhos? Qual é o legado que eu, como obreiro, estou deixando para a igreja de Cristo, para os liderados da igreja? Porque Jesus, ele sabia, a Páscoa já estava próxima ali da partida dele, da morte, e ele queria deixar esse legado, esse exemplo, não somente para os obreiros que estavam ali com ele, para os discípulos que ali estavam, mas também para a posteridade. E o exemplo, assim, lá em Filipenses fala, que ele, como servo, se humilhou, A gente vai ver, assim, pastor Alan, que quando a gente entende o propósito de Deus, a gente aceita o chamado que Deus nos coloca. Exato. E aquilo vai chamar a atenção das pessoas pela nossa conduta. Você veja que Jesus, sendo filho, ele sabendo que estava próximo, ele sabia daquilo que ele haveria de passar. Sabe por que acontece? Quando as pessoas não entendem o propósito, a obra da salvação, que Deus quer ganhar vidas através da nossa vida, e quando a gente não demonstra essa humildade, pastor Alan, o que é que acontece? Cria uma dúvida, alimenta a incredulidade daqueles que estão. E muitas das vezes é você demonstrando com humildade que você vai mostrar para as outras pessoas que verdadeiramente Cristo está na sua vida. Glória a Deus. É uma demonstração, pastor, assim, é imensurável, Ele, como sendo Deus, glória a Deus, Ele, com toda a autoridade que ele tinha, ele demonstra através do lava-pés que a maior autoridade está em servir. Está ali, porque não há autoridade sem serviço, pastor. Para ele mostrar a autoridade dele, ele teve que mostrar isso em atitudes, para que os obreiros, para que os discípulos ali realmente reconhecessem. E até, deixa eu fazer com o senhor, desculpe lhe interromper, mas me veio um pensamento da sua fala, é que a gente entende o seguinte, que nós como pastores, como servo, temos que estar com humildade no servir a igreja. Não é a igreja nos servir. É justamente o contrário. Porque veja só, Cristo, ele está dizendo assim, eu estou preparando, servindo vocês, preparando vocês. Então, a nossa posição como obreiros da casa do Senhor é servir a igreja do Senhor, mostrando o que Jesus estava dizendo através da forma prática. Exatamente, pastor. Ele diz aqui no Evangelho de João, no capítulo 13 e no versículo 15, porque eu vos dei o exemplo, palavra forte, porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então, primeiro, ele mostra-se como um exemplo de humildade, porque uma coisa, pastor, é a gente ministrar sobre humildade, pregar sobre bondade, e a outra coisa é o exercício dessa palavra. O exercício da palavra, ela realmente nos aproxima mais de Deus, e não somente isso, como o nosso pastor Valmir, ele frisou muito bem, quando ele disse que se nós entendêssemos o propósito de Deus,
eu digo, pastor, se nós entendêssemos o propósito, nós aceitaríamos o processo. Porque o processo realmente da humildade é um processo doloroso. Você tem que abrir mão, você tem que se esvaziar de si mesmo. É uma lapidação. E Deus confia na gente, mesmo a gente ainda imperfeito. Versículo 3, João 13, primeiro. Você que está nos acompanhando, a Rádio Nova de Paz pela 88.1, estamos falando sobre uma lição de humildade, baseada em João 13. Veja o que diz o versículo 3. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas. Então, Deus confiou em você e sabe que você é capaz. Glória a Deus. Deus confiou esta obra, e quando a gente entende a obra, o propósito de Deus, a gente aceita o processo, que às vezes o processo é mostrar para os outros a humildade. Quando ninguém está mostrando, Deus acaba querendo te usar, não com palavras, mas com atitudes. Então veja só, o que ele fez no versículo 4, porque a gente já vai entrar no segundo tópico, que vai mostrar aqui o desenvolvimento da história, né? Aí no capítulo 13, o mestre tomou uma bacia com água e uma toalha, levantou as pontas das suas vestes e atou-as na cintura. Então o evangelho é prático. O que é que eu entendo aqui? Essa narrativa, aleluia, no versículo 5 ele fala sobre isso. Depois, pôs água numa bacia. Jesus não diz assim: eu sou mestre, pega a água da bacia, começa a lavar os pés. O que é que eu entendo aqui? Voluntariedade. Isso. Jesus não obriga a gente a fazer nada. Ele dando o exemplo que nós temos que ter a iniciativa de fazer algo que ninguém está fazendo, pastor Alain. É o diferencial, pastor. O diferencial é você fazer algo em comum, porque o comum já todo mundo faz. Mas eu acho que algumas pessoas estão querendo a posição de dirigir porque ela quer dar ordem. Eu aprendo com Jesus aqui, nessa lição do lava-pés, que ele não deu ordem para os discípulos. Ele fez o exemplo, ele se tornou o exemplo, dizendo assim, ó, e assim, depois pôs água na bacia, começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar. E onde é que estão os pés? A parte baixa. Olha a cena. Exato. Ele pega o pano, ele se prepara, ele organiza as suas vestes, ele pega a bacia, ele pega a água, ele se abaixa. Ele está dizendo assim: você é maior, eu estou trabalhando, eu estou te servindo. Exato. Veja o amor de Deus na vida da igreja. Deus enviou a Cristo para servir a igreja. Pastor, e dentro da civilização judaica, os viajantes, eles eram recepcionados nas casas através do lava-pés, que era uma forma de, digamos, de dar um descanso, uma forma de apreciar aquele viajante. Então ele ia e eram os servos. Cuidar, né? E eram os, que caminhava, machucava os pés, com sujeira, com sujeira. E eram os servos da casa, pastor. Eram os servos. Não, e outra coisa, imagina lavar os pés de quem estava caminhando cheio de poeira, ferida. Exatamente. E aí? Tem que ter. Se não tiver o amor, não é? Primeiramente, o amor, a humildade, que a gente está falando aqui sobre humildade, precisando bem sobre humildade. Se não tiver, pastor, esse dom realmente de cuidar, de zelar, porque a humildade é isso, é você cuidar, é você zelar, é você abnegar-se de si mesmo, abrir mão de si mesmo, se esvaziar de si mesmo e poder fazer a vontade de Deus sem olhar momento, sem olhar instância, sem olhar lugar, sem olhar para quem. E acho que esse aí é o diferencial. E interessante aqui, glória a Deus, que aqui, quem é que estava nesse meio aqui? Nesse meio estava Judas. Judas, exato. Então Jesus não tratou Judas como uma acepção. Jesus tratou Judas como todos os discípulos. Porque servir a quem a gente quer servir, pastor Alain, aleluia, é fácil. Aí digamos, o pastor Alain é uma pessoa humilde. Então vai ser fácil. Vai ser fácil servir ao pastor Alain, ajudar o pastor Alain. O pastor Alain, um homem humilde, um homem tranquilo, um homem desarmado. Então, quando eu vejo, não, eu vou ajudar o pastor Alain, eu vou... Ah, meu amado, aí não é prova de humildade, não. Servir a igreja com aqueles que não são humildes. É um grande desafio, pastor. É um desafio. Aí uma coisa que é interessante, que me chama a atenção aqui, que no exercício da prática disso, vamos ver em Pedro aqui, porque a gente está falando aqui sobre a questão de Jesus, ele cingiu-se, ele se preparou, ele se dispôs a fazer este trabalho de simplicidade, porque hoje
me permita falar, o púlpito, o lugar de destaque é o objetivo de muitas pessoas. Mas pregar para 2 jovens, ensinar aos adolescentes a falar no meio de uma classe com senhores que talvez sejam as pessoas que ainda não tenham uma leitura boa. Exato. Servir com humildade, com coração, a igreja, são poucos. A orientação do nosso pastor presidente sempre mostra que os obreiros têm que frequentar a escola bíblica dominical, porque ali vai mostrar que ele está servindo com o exemplo que Cristo quer. Aí é interessante aqui, será que não tem muito espelho não, pastor Alain? Tem. Versículo 6. Glória a Deus. Então, o lava-pés, como bem colocou o pastor Alain, era feito por quem? Pelos servos. Exato. E aí Jesus toma o exemplo após a ceia, pega a bacia, se prepara e começa, e o Senhor confirma a tradição que lá no versículo 6 de João 13, aproximou-se, pois, de Simão Pedro. Ou seja, eu não sei se Pedro foi o primeiro, se foi o meio ou se foi o último. Eu não sei qual foi a ordem que Pedro manifestou assim, o seu coração. Mas Pedro revela com a sinceridade como nós somos também. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro e lhes disse: Senhor, tu lava-me pés a mim. Pedro reconhece que Jesus é o Senhor por vários exemplos. Exato. Ele disse: não, quem tem que lavar os pés aqui sou eu. A autoridade está sobre o Senhor. Aí essa frase que Jesus respondeu, versículo 7, respondeu Jesus e disse: o que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Então aí ela estava apontando em Pedro, confundiu a cabeça de Pedro, disse: pois recebe, você é de servo. Aí Jesus estava ensinando: Pedro, tu não está entendendo não, tu não está compreendendo não. É como muitos estão entendendo. Exato. Às vezes o próprio Deus, o pastor diz assim: vai fazer aquele serviço ali, oxe, aquele ali não foi chamado para isso não. Aí já aponta que o coração da pessoa não está aonde vai ser designado, está onde quer estar. Falta essa questão da humildade. Então, dando continuidade aqui, meu amado, falando sobre esse exemplo, então, como você bem colocou, este costume nos tempos bíblicos fazia parte do cuidado prestado aos cuidados por parte do senhor da casa ao chegar à residência designada para a ceia. Jesus verificou que não havia nenhum servo disponível para lavar os pés dos convivas, né? Então era a responsabilidade do senhor da casa, mas quem fazia o serviço era os servos. Só que tem alguém disponível? Exato. A gente como pastor... Essa daí é você procurar, é aquela palavra que o senhor acabou de falar, que muitos estão procurando destaque. Mas quando se procura para poder fazer uma obra um pouco mais restrita, que não vai ter tanta, digamos, divulgação, holofotes, aí é que se demonstra quem verdadeiramente exerce a humildade naquele chamado ou não. Porque é como Jesus aqui, ele nos ensina, pastor, que nós devemos ser submissos. A submissão é algo importante. 1 Pedro, a carta de 1 Pedro, no capítulo 5, versículo 5, ele vai falando justamente sobre isso, né? Semelhantemente, vós jovens, sede sujeitos aos anciões, sede todos sujeitos uns aos outros, revestivos de humildade, se não houvesse revestimento de humildade. A lição que Jesus deu para Pedro, ele aprendeu. Exato. E ele estava agora repassando para os jovens, olha, os anciões, os mais velhos, os que são responsáveis, os mais jovens têm que ser submissos, como o filho tem que ser submisso ao pai. Primeiro ele rejeitou, pastor. Ele não compreendeu. Ele não compreendeu, exatamente. Por isso que o estudo bíblico Novas de Paz, esse diálogo que a gente está tendo aqui com você, é justamente fazer com que o que Jesus está pedindo para você fazer, ele primeiro, pastor Alan, está mostrando o que está no nosso coração. Porque quando a gente não aceita se colocar como humilde, é porque a gente não é humilde. Não é humilde, exatamente, pastor. Não está dentro do... E deixa me permitir falar aqui, e às vezes você tem até algumas boas características de humildade, mas ainda precisa ser lapidado mais. É verdade. Até a Bíblia fala que nós devemos provar, né? Os obreiros, para justamente isso. E muitas das vezes, pastor Alain, a gente está na igreja, a gente precisa que o serviço seja executado, a gente procura alguém que esteja disponível
não está. Exato. Aí lembra aquela passagem profética de Isaías, que Deus diz assim, a quem eu enviarei? Exatamente, mas eu acredito, meu pastor, que tudo está no âmbito, há uma ligação, como o senhor bem falou, há um antagonismo, uma luta muito grande entre o espiritual e o carnal, entre o campo espiritual e o campo físico, porque, na realidade, para poder Pedro chegar a esse patamar espiritual dele entender e ele aconselhar aos jovens a se sujeitarem, aos anciões, ele teve que realmente suportar a verdade, ele teve que aceitar a verdade e ver, né, depois a aplicação de tudo aquilo que Jesus estava lhe ensinando. Deixa a verdade transformar, pastor Alain. Vou dar um exemplo aqui em João capítulo 6, quando Jesus dá o exemplo lá da multiplicação dos pães e dos peixes. O que acontece? O povo volta novamente e Jesus começa a corrigir. E o povo vai se afastando. Aí Pedro chega para Jesus e diz, olha, está todo mundo indo embora. Ou seja, Pedro ainda não entendia o que Jesus estava fazendo, porque o reino dos céus é outro, não é o reino da terra. Então tentar unificar o reino da terra com o reino dos céus não dá certo. Vai ter muito embate. Aqui no terceiro tópico, para a gente concluir esse primeiro ponto, a mudança de paradigma. Como a gente até citou aqui, né? Diz aqui, como anfitrião daquela ceia, após o encerramento desta reunião única e tradicional, surpreendendo os discípulos, nosso Senhor começou a ensinar, através do lava-pés, que o caminho do reino é trilhado por humildade. Aí tem aquela passagem, quem quiser seguir a mim, negue a si mesmo, tome a sua cruz de cada dia e siga-me. Então, após imagina aquela ceia, Jesus na cabeceira da mesa, Jesus abençoando, e eles tudo felizes por ser chamados, muitos milagres, e repentinamente Jesus vai, pega uma bacia, pega um pano, arruma sua roupa, e daqui a pouco vai lá e ele começa a lavar os pés dos discípulos. Aleluia. Glória a Deus. Então, o que é o paradigma? O paradigma é modelo. Isso. Qual era o modelo? O modelo rígido, o modelo tradicional, que não produz crescimento, que não produz a manifestação da glória de Deus com simplicidade. Como nós lemos lá, Mateus 11, Jesus, aprendei de mim. Ou seja, Jesus trouxe a responsabilidade. Então que neste estudo bíblico Nova de Paz, desses primeiros tópicos que nós abordamos, você possa assumir essa responsabilidade, não esperando que o outro venha pegar a bacia, venha pegar o pano, mas que você possa dar o primeiro passo de humildade. Aí você vai ver como é necessário a gente se humilhar diante de Deus, pastor Alain. Sim, porque quando você vê que uma pessoa olha para você assim, de cima para baixo, você se sente, como a pessoa às vezes diz assim, tu não és ninguém. Despreza, né, pastor? Despreza. Não dá o valor como um crente, nem valor como um crente dá. Exato. Trata a pessoa como se fosse uma pessoa. Infelizmente na igreja acontece muito pastor, isso. Verdade, existe, Tá entendendo? Aí imagina como você vai agora lidar com isso, porque se a gente não tiver cuidado, a gente acaba, digamos assim, perdendo essa humildade, a característica de servo. Essa daí é a nossa característica dos fariseus, né, pastor? Isso. Os fariseus vai confrontar, né? Vai confrontar, né? Exatamente, porque eles olhavam para Jesus, não reconheciam Jesus como filho de Deus, desprezavam, não é? Embora que eles achavam que estavam fazendo a coisa correta, mas através das suas atitudes mostravam que não. No segundo tópico, pastor Alain, e o senhor vai comentar ele, é exatamente o que nós estamos abordando. Humildade implica autoconhecimento. O que é isso? Veja só. Quando a gente entende que Jesus depositou em nossas mãos uma grande obra de ganhar almas para o reino, de ser um discipulador, de ser aquele que vai ministrar a palavra, porque o que a Bíblia diz, o que ensina, haja dedicação. Então Jesus salva uma vida, coloca a vida em nossas mãos, ela está dentro da igreja, precisa ser, digamos assim, lapidada. Quem vai lapidar é o Espírito Santo, mas nós somos os instrumentos.
Isso, o instrumento do perdão, o instrumento de ensinar, o instrumento de humildade, para que a eficácia da palavra, como Paulo disse, olha, Deus, ele se utiliza de nós, mas a gente tem que dar um exemplo para isso. Então esse autoconhecimento, o estudo bíblico Novas de Paz, a gente tem justamente aqui mastigando, conversando, dialogando o que está aqui abordando, para quê? Para apontar que nós precisamos deixar Jesus tirar de nós o que precisa ser tirado. Né? Exatamente. E o autoconhecimento, pastor, não é uma questão de você diminuir-se, como falamos aqui já no tópico passado. Não é você se diminuir, mas é você conhecer as suas limitações. Ter um autoconhecimento e, através da sua limitação, você deixar o Espírito Santo de Deus ir te lapidando, porque só quem muda um homem, só quem transforma um homem é o Espírito Santo de Deus. Por mais que você diga, eu sou humilde, você dizer que é humilde é uma coisa, mas as tuas atitudes é que vão mostrar quem você verdadeiramente é. E eu vou dar uma outra situação aqui que é muito comum. Veja só, a pessoa é arrogante, a pessoa é soberba, a pessoa está ali com uma posição, mas é muito altivo, e ele está numa posição de liderança. Aí você está ali. A gente tem que ter cuidado, às vezes, para não alimentar a soberba do outro. Você veja que os fariseus e os escribas eram muito exaltados. Isso. Eles eram os doutores da lei. Está entendendo? E Jesus, observai tudo que eles vos dizem, mas não façam o que eles fazem. Exato. Eles colocam fardos pesados e nem com o dedo ele vos ajuda a carregar o fardo que ele coloca. Então as pessoas, o fariseu, ele cobrava das pessoas o que eles não faziam, era soberbo. É o que acontece hoje, as pessoas estão pedindo para você fazer uma coisa, estão obrigando você a fazer uma coisa, mas ele não parte do exemplo dele. Aí tem um texto muito rico, veja só como a gente tem que ter cuidado, porque às vezes a gente está alimentando a soberba do outro. Porque Jesus diz, sede simples como a pomba, mas prudente como uma serpente. Você não pode colocar sobre o jugo dos arrogantes. Porque a gente tem que ter muito cuidado. A Bíblia está mandando você ser humilde. Aí o cara pega aqui, olha, eu sou o Senhor, eu sou pastor. Você tem que me obedecer, rapaz. Você é rebelde. Então veja só, por eu ser pastor, eu vou tratar uma ovelha nesse nível. Infelizmente. Tem algumas pessoas que tratam os irmãos em Cristo desta forma. Aí o irmãozinho, eu não estou mandando você ser rebelde não, mas não é você subserviente a uma pessoa que não é humilde. Aí a pessoa usa o título, eu sou pastor. E você tem que me obedecer. Mas o exemplo que Jesus nos deu, sendo mestre, não foi dizer que é. Isso. Olha, quando a pessoa começa a querer usar as prerrogativas do título que foram dadas para ela, o reino do céu não está mais. Já não está mais, pastor Alain. Exato, pastor. Já não está mais. Então, esse autoconhecimento é entender o propósito de Jesus para que a gente possa ganhar as vidas para o reino. O pastor Alain Máximo, ele vai fazer esse comentário no nome de Jesus. Pois não, pastor. O segundo tópico com o tema humildade implica autoconhecimento. Primeiro subtópico, conhecendo a própria natureza. Jesus tinha plena consciência de quem era, entendia o seu papel e a sua relevância como Senhor e Mestre. E Jesus, sabendo que o Pai tinha colocado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e que ia para Deus. Glórias a Deus. Então, nesse contexto aqui, ele delibera, há uma deliberação, porque ele trocou o papel do Senhor pelo simples de um servo, né? E aí é o que fizemos no tópico passado, falando sobre a quebra de paradigma, um modelo, algo já que era tradicional. Jesus, ele como sendo o Senhor, ele ali na mesa, pastor, ele serve aos discípulos. E os discípulos ali ficaram ali olhando aquela cena, né? Ele como o Senhor lavou os pés dos discípulos, e os discípulos olhando aquela cena ficou sem entender, porque como é que pode, onde é que está a autoridade dele? Se ele está se agachando com a toalha, com a bacia, lavando os pés sujos, os pés cheios de poeira. E Jesus, ele queria realmente mostrar que a autoridade ela não está em você baixar-se ali para lavar. A autoridade de um pastor não se acaba em ele pegar uma vassoura, passar na igreja, pegar um pincel, passar na parede, ver um reparo no teto. Nada disso, não é? A autoridade, ela continua. Glórias a Deus por isso, porque na realidade ele está expressando aquilo que está dentro dele.
Eu tiro, pastor, pelo senhor, eu vejo o senhor, outros obreiros, a minha pessoa mesmo, eu mesmo não tenho nenhum problema de me agachar, de lavar uma igreja, de pintar uma igreja, porque na realidade não é uma questão somente, meu pastor, de demonstração, não é você querer mostrar, mas é você reconhecer. Mas também tem outro ponto que a gente pode observar disso. Falta humildade dos que estão servindo também a igreja, porque para um pastor ter que fazer isso é porque tem alguém que não está fazendo. Que não está. Ou seja, chega dentro da igreja, vê que a igreja precisa de um tratamento, mas ele não tá fazendo o que deveria ser feito, porque Jesus tem um outro texto, pastor Alan, diz assim, ó, se a gente não fizer o que deve ser feito, seremos servo inútil. Então, outra passagem bíblica, Jesus mostra o servo que não faz o que deve ser feito, ele acaba sendo... E quando ele fizer, aliás, ele vai fazer, e depois de ele ter feito o que era de obrigação, ele a serve inútil. Ele ainda, mesmo fazendo... Porque Jesus diz assim, você só faz o que é para ser feito. Isso. Ou seja, é como se assim, tem coisa para fazer, mas você não quer fazer. Deixa pro outro fazer. É esse exemplo, né? É, exato. Acaba... E mostra até mesmo a sua autoridade, porque querendo ou não, há uma escala eclesiástica, está vendo ali, não, eu estou vendo ali a dirigente do ciclo de oração chegando, arrumando a igreja, e eu como componente estou chegando depois. A gente observa aqui, pastor, que o próprio salmista, no Salmo 139, e o verso 23 e o 24, ele vai dizer isso: sonda, meu Deus, conhece o meu coração, prova-me, ou seja, Deus, para que Deus possa sondá-lo, Deus conhecer o coração dele. Observe que ele vai dizendo aqui que ele deliberadamente trocou o seu papel de Senhor pelo de um simples servo para ensinar os seus discípulos a importância da humildade. E dessa forma é essencial que conheçamos a nossa natureza. Devido ao pecado, nós temos dificuldade em nos submeter aos outros e em nos humilhar. É uma verdade, não é? Que devido ao pecado que é na natureza humana, a arrogância, a prepotência, onde estamos falando aqui, que estamos vivendo num mundo onde a arrogância, onde a prepotência, onde a autossuficiência, ela bate na nossa porta todos os dias, e para você realmente praticar, não é, esse tema que é de grande relevância para a nossa vida espiritual, você praticar a humildade nesses dias em que estamos vivendo, torna-se cada vez mais difícil, pastor. Não é impossível, mas tem tornado-se cada vez mais difícil, porque as pessoas estão apoiadas a ver as outras pessoas. Se o pastor Valmir fizer, eu faço. É justamente o que o senhor acabou de falar. E essa primeira carta aos Coríntios, capítulo 3, veja só, versículo de número 5 aponta para isso. Pois quem é Paulo e quem é Apolo, senão ministro pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas que deu crescimento é o Senhor. Então, daqui aponta a infantilidade, a incompreensão, que é o que o senhor está falando, a falta de conhecimento do propósito. A gente começa a fazer seleções dentro da igreja. Eu gosto de fulano, eu gosto de Beltrano. Então, se você gosta de fulano e não gosta de Beltrano, isso mostra que você não está se colocando com humildade. Você não está sendo humilde como Jesus quer que você seja, a saber conviver pacificamente com todos. E não ficar fazendo grupos, porque aí mostra essa falta de conhecimento. Pois não, pastor. Aqui vai dizendo o seguinte: frequentemente preferimos olhar de cima para baixo, como bem frisou, raramente de baixo para cima, porque aí é uma questão de humildade. Quando você se coloca num patamar inferior, você está se colocando num lugar de humildade. Mesmo você estando no posto de autoridade, você não. Eu vou me colocar como servo. Vou me colocar como servo porque Jesus ele vai mostrar lá na frente exemplos deixados por ele, que ele, mesmo sendo o Senhor, ele se coloca no lugar de servo, e é isso que muitas vezes muitos não querem praticar, e aí se esbarra, pastor, nessa questão da humildade. Lá no Evangelho de João, no 13, João 13,15, ele vai dizer, ele vai mostrar ele como sendo exemplo. Nós lemos isso aqui, mas eu quero fazer de novo essa releitura. Evangelho de João, no capítulo 13, versículo de número 15, ele diz: porque eu vos dei o exemplo para que, como eu vos fiz, façais vós também. Então o próprio Jesus, ele se coloca no exemplo de servo.
Ora, se ele como Senhor, como Deus, como um Pai, se coloca no lugar do servo, quanto mais nós, pastor. O segundo subtópico fala sobre o exemplo deixado por Jesus. O exemplo deixado por Jesus. Aí ele diz, pense no verbo divino, repleto de glória e poder, que abdica da sua majestade para vivenciar a experiência humana. Como menciona o Evangelho, não busco a minha vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Glórias a Deus. João, capítulo 5, versículo número 30. E aí deixa eu ler aqui, 5:30 de João. Então a gente começa a observar que quem é humilde nunca aponta para si, aponta para aquele que o enviou. Não traz para si a honra e a glória, mas aponta para aquele que o convocou, né? Exato. Então a humildade é mostrar que eu estou dirigindo, estou auxiliando meu pastor. Então as pessoas vão perceber que eu estou sendo humilde quando eu reconhecer que o ministério não é meu, o ministério é do pastor que me colocou para o auxiliar. Então é a questão de humildade. 5:30 vai dizer assim, glória a Deus, eu não posso de mim mesmo fazer coisa alguma, como ouço, assim como julgo, é o meu juiz é justo, porque não busco a minha própria vontade, mas a vontade do Pai que me enviou. Jesus sempre apontava para o Pai. Ele como Deus, ele como servo, ele sempre apontava que a glória era do Pai. Glória a Deus. Amém. Exato. E ele estando em uma missão, não é? A missão dele, porque ele sabia de tudo quanto ele iria passar nessa terra, que a missão que foi dada para ele era uma missão árdua, tanto é que nos momentos cruciais ele diz, Pai, se possível for, passa de mim este cálice, ou seja, mas se não for possível, que se cumpra, não é, a tua vontade. Então ele sabia que a missão dele era uma missão árdua, era uma missão sofredora. Mesmo assim, ele leva a sua cruz, ele não deixa a sua missão pela metade, e é isso que nós, como servos de Deus, temos que fazer. Evangelho de João, pastor, no capítulo 8 e no versículo 58, vai mostrar justamente isso aí. Jesus, ele reconhece a sua autoridade, ele tem esse autoconhecimento, ele diz, olha, antes que Abraão existisse, eu sou. Então, bem antes da fundação dos tempos, bem antes da fundação do mundo, então ele reconhece que ele mesmo sendo Deus, ele não precisava passar, mas ele passa por amor do Pai, em missão ao Pai, em obediência, não é, a Deus. Glória ao nome do Senhor Jesus Cristo. Então fica muito claro que ele estava em uma posição de obediência, porque a humildade ela é comparada com a obediência. Se você não for obediente, você não é humilde. O pastor Alan, no terceiro subtópico, o maior do reino dos céus. Hoje nós vivemos uma competitividade muito grande. Quem prega mais, quem canta mais, qual é o lugar da cadeira que senta. Ô cadeira abençoada! Isso já acontecia entre os discípulos. Já acontecia, pastor. E veja só que tem uma orientação aqui, o senhor vai comentar, né? Um texto aqui fortíssimo. Quando eu olho o que Jesus está falando, Jesus me purifica, para eu não ficar nessa forma, né? Comenta por gentileza aqui, que dá uma citação, né? Sobre aqui, o nosso Senhor percebia que existia momentos em que os seus discípulos se preocupavam como quem seria considerado o maior. Exatamente. Será que hoje está acontecendo isso, pastor? Misericórdia, pastor. Acontece muito. Quem quer ser o maior? Quem quer ser o maior? Qual é a posição? Quem canta melhor, quem prega melhor, quem se apresenta melhor. Infelizmente, é um tema muito real. E eu digo mais ao senhor, pastor, tem enfraquecido a fé de muitos dos nossos irmãos. E tem muitos irmãos que hoje não estão mais em nosso meio justamente por conta dessa competitividade. Falta dessa humildade. Falta humildade, falta de maturidade porque espiritual. Porque a pessoa vem do mundo, o que é que tem no mundo? Soberba, arrogância, trapaça tudo. Aí quando você chega na igreja, olha para os escolhidos. É interessante que o pastor está comentando, acontece na igreja. Veja o que aconteceu, Lucas capítulo 22, versículo 24. Houve também entre eles contenda sobre qual deles parecia ser o maior. Meu amado irmão, em Cristo Jesus. Jesus é tão bom que ele ele trata com simplicidade, pastor.
Ele via que os discípulos não estavam maduros. Então, se você está vendo que alguém está indo na igreja que você faz parte e vê alguém com este comportamento, não se afaste da presença do Senhor, não. Se ele não tem, que você possa buscar a presença de Deus e ser humilde. Porque Jesus, ele sabe de todo mundo. E ele sabe que essas pessoas não estavam preparadas, não estavam sendo exemplo. Veja só que houve uma contenda, porque quem queria ser o maior? Aí, versículo 25, assim, e ele lhe disse, os reis dos gentios dominam sobre eles, e os que têm autoridade sobre eles são chamados de benfeitores. Veja que colocação linda Jesus está falando. Só olha, o governo humano, eles são eleitos pelas pessoas e colocam eles para ser o governante, e vocês dizem que eles devem ser benfeitores, mas eles não estão fazendo o que deveriam, né? Olha o que diz assim, ó, versículo 26. Mas não sereis vós assim. Jesus estava lavando. Exato. Jesus estava aqui em outro momento, através de Lucas, mostrando, com vocês não é assim. Antes, o maior entre vós seja o menor. E a quem governa, com quem serve. Olha, é o oposto. É o oposto, totalmente, pastor. Totalmente o oposto. Glória a Deus. E acredito que é isso que Jesus queria passar. Era essa visão, essa visão do reino, a visão espiritual. Nós vamos ver aqui, pastor, um outro momento também de conflitos, não é? Onde falta essa questão da humildade, quando Abraão ele recebe o chamado de Deus para deixar a terra da sua parentela, ele leva consigo Ló, seu sobrinho. E aí lá na frente vai haver um conflito entre os pastores de Abraão e os pastores de Ló. Contendia, né? Contendia. Abraão dizia, então vamos fazer o seguinte, você procura... E ele era o maior. Era o maior. E veja a posição de humildade. E ele abriu, né? Ele abriu mão. Abriu mão. Pastor, abriu mão. E aí Ló, ele olhou para as campinas de Sodoma e Gomorra e disse, não, vou para lá. O que eu aprendo com o que você está falando aqui? Que às vezes, pastor Alain, a gente segue o que a Bíblia está falando, a gente acha que não vai dar certo. Exato. Às vezes você vê, está no conflito, está tendo um embate, alguém está querendo desprezar o outro, humilhar o outro, gosta de um, não gosta do outro. E a atitude de Abraão, ele toma uma atitude muito rica e ele abre mão, como assim Jesus deu o exemplo. Glórias a Deus, e sabe o que acontece? Era Deus dizendo assim, tudo bem, você não está entendendo, você se acha que vai conseguir tudo que você está imaginando. E aí ele escolhe as campinas. A história vai mostrar que a decisão, que faltava humildade em Ló, trouxe para si consequências pesadas. Exato. Que ele aprendeu lá na frente que o caminho da humildade é o caminho que vai trazer uma vida sossegada, de paz. Isso está em Gênesis, pastor, no capítulo 12, do versículo 7, os irmãos que quiserem depois fazer a leitura, em diante, né? Essa passagem que realmente mostra justamente isso. E aonde Abraão colocava os pés, a terra, ela era uma terra frutífera. Porque era, era próspera. O exemplo de Jesus. Que sejamos um exemplo, meu amado irmão. Glória a Deus. Que ao você colocar os seus pés com simplicidade, você possa atrair pessoas para seguir o exemplo como deve ser feito. Porque olha, a honra, a glória é sempre dele. E as pessoas que são arrogantes, que são soberbos, eles às vezes nem enxergam que eles são, pastor. Porque veja só, Deus concedeu dons. Aí as pessoas recebeu dons de Deus, já falam em língua, recebeu o dom de palavra. Quando ele prega, as pessoas até se alegram. A igreja até recebe. Quando vai conversar com o profeta, com o pregador, perde a fé todinha, porque ele não tem ele não entende que o que Deus deu para ele é para servir a igreja, não é para ele se autopromover. Aí vamos entrar agora no terceiro tópico aqui, falando a humildade versus a ostentação. Foi aquilo que eu falei. Exato, tem muita gente arrogante, soberba. Se a gente não tiver cuidado, vai apertar o seco, pastor. Se a gente não tiver cuidado, a gente vai ficar subserviente de uma pessoa que é arrogante. E você vai nunca crescer. Se brincar, você morre até na fé. Isso. Eu não estou dizendo que você tem que ser rebelde, não. Mas você tem que ter muita cautela. Vamos dar um exemplo aqui, ó. Uma competição silenciosa. Jesus estava ciente de que entre os seus discípulos existia uma competição discreta em busca da proeminência e liderança, como é retratado no Evangelho de Lucas. Abra sua Bíblia aí, Lucas, capítulo de número 9,
versículo 46 e 47. Pastor, também tem outra citação, Marcos 9:34. O senhor leia Marcos 9:34, que eu já preparei aqui, Lucas capítulo 9, versículo 46. Meus amados irmãos que está acompanhando a Rádio Novas de Paz, estamos falando sobre uma lição de humildade nesse estudo bíblico Novas de Paz. Lucas 9:46 diz assim: e suscitou entre eles o que? Uma discussão sobre qual deles seria o maior. Então, olha, se a gente lê essa passagem bíblica, a gente vai enxergar que o ser humano, ele é soberbo. Nós temos uma natureza humana. Nós temos uma natureza humana que não se submete. Veja só, quando Jesus disse, negue a si mesmo, diz assim, olhe, a sua vontade ela já não é mais predominante. A vida não é mais sua, a vida agora é de Jesus, o caminho é de Jesus. Aí onde Jesus coloca? Vamos pegar o povo de Israel. Quando Jesus tirou o povo lá do Egito, qual foi o caminho que Jesus colocou? O deserto. Porque o deserto, a dificuldade vai apontar que em nós há uma carência da glória de Deus, pastor Alain. E infelizmente, pastor, mesmo as pessoas, muitas delas, mesmo no deserto, ainda ficam com o coração endurecido. Porque não se deixa Jesus lavar os pés lá no deserto. Jesus está apontando para o seu coração que tem algo. O outro, pastor, aquele irmão é muito arrogante, pastor. Tudo bem, vigie com ele. Porém, será que ele não vai também alimentar em você uma ausência de humildade? Versículo 47. Mas Jesus, vendo o pensamento do coração deles, tomou uma criança e pô-lo junto a si. E disse-lhe, qualquer que receber esta criança em meu nome, recebe-me a mim. E qualquer que recebe a mim, recebe o que me enviou. Porque aquele que entre vós todos for o menor, este mesmo é grande. Olha que contraste. As crianças, olha, se as mulheres, dentro do contexto social de Israel, não era valorizada, Deus mandou fazer uma coisa, os homens faziam outras. Você veja que Jesus aceitou muitas mulheres, já era um contraste daquela sociedade patriarcal, onde às vezes oprimia as mulheres. E a criança? A criança era quase algo... Aí Jesus pega uma criança, coloca no colo. Isso. E diz, oxi. Aí Jesus em outro texto diz assim, não impeçais de minhas criancinhas, porque dela é o reino do céu. Aquele que não se fizer como uma dessas, de forma nenhuma entra no meu reino. Pastor, permita-me... Meu Deus, o negócio está apertado. Uma ilustraçãozinha aqui pequena, mas que está dentro desse assunto. Um pai, ele pegou seu filho de 2 anos, havia de comprar um carro na concessionária, um carro belíssimo, novo, e a criancinha pegou um prego, riscou o carro do pai. O pai pegou aquele carro, colocou a capa, deixou na garagem, comprou outro carro, e o menino foi crescendo, tornou-se adulto, e ele pegou com o menino, tirou a capa do carro e disse, esse riscão aqui foi você que fez quando era criança. Vamos pegar massa, vamos pintar, vamos ajeitar. O menino foi, pegou massa, pintou, ajeitou tudinho e disse, pai, me perdoe. Eu fiz isso aí numa época que não tinha ainda entendimento. Então, quando Jesus ele coloca a criança no meio ali dos discípulos, está dizendo, olha, perdoa. Se alguém te feriu, se alguém te machucou, se alguém fez algo que não foi do agrado, não veja essa pessoa como uma pessoa... Como perdão, pastor. O senhor agora falou pastor. Um ponto, da humildade de você reconhecer que é um pré-requisito. Exato. A gente reconhecer que falhou, reconhecer que excedeu, reconhecer que fez aquilo que Jesus não queria que fizesse. Então aí aponta justamente esse contraste. Aí Jesus pega essa criança e diz assim, quem quiser, no meu reino é diferente. Jesus não está dizendo que você tem que ser uma criança. Jesus diz que você tem que ser puro, simples. Você dá lá, você veja que é tão interessante, quando a criança é bem pequenininha, você dá um presente para ela, ela se alegra. Exato. Tá entendendo? Mas quando ela vai crescendo, às vezes ela não quer aquele presente. Não, eu não quero esse presente aqui não, eu quero um melhorzinho. Você veja que é natural do ser humano sempre querer algo maior, já é da genética humana. Exato. Então, meus amados, esse é o exemplo. Então já havia ali uma preocupação entre eles, quem ocuparia o lugar maior
destacado no evento do reino de Jesus. Então, como ele era rei, tinha que ter o quê? Tinha que ter toda uma governança. Então, a perspectiva que eles estavam tendo como Jesus como rei, estava havendo um governo e qual seria o exercício de cada um deles. Então, olha, se entre os discípulos Jesus já estava assim, imagina entre os fariseus e os escribas. Ele dizia, o caminho humilde de Jesus, que é o segundo subtópico. Ele dizia, através do episódio do lava-pés, nosso Senhor revelou que o caminho dos seus discípulos do discípulo não se alicerça no sucesso material. Meu Deus, quantas pessoas estão buscando seguidores porque está na mídia, porque tem sei quantos milhões de seguidores. Estamos vivendo uma sociedade que se quantifica o grau de espiritualidade das pessoas pela quantidade de seguidores. Meu Deus, eu acho que o negócio vai estreitar aqui, viu, pastor? Porque a ostentação hoje em dia é sinônimo de sucesso. A gente tem visto hoje uma aberração geral de pessoas até mesmo ironizando com as coisas sagradas de Deus para tentar ter curtidas, para tentar ter seguidores, para tentar fazer nome aonde que o nome que era para ser reconhecido, onde o nome que era para ser glorificado, onde o nome que era para ser exaltado, não era de ninguém, mas o de Cristo Jesus. Então, quando a gente foge do foco, quando a gente perde o foco, essa ostentação vai nos levar ao ego, à prepotência, à arrogância, não é, pastor? E aí é onde mora um grandioso perigo, porque a ostentação realmente ela promove esse distanciamento de Deus. E aí, dando continuidade, o caminho humilde, então toda essa preocupação de Jesus, sabia que existia muita questão de honra, de sentar nas primeiras cadeiras, de ser chamado. Então até na oração de Mateus capítulo 6, Jesus, ele ensina que quando você for orar, não vá para as praças, porque era de costume de eles orar, e eles eram muito recepcionados com muita honra. Aí Jesus manda agora ir para o quarto. Você vê que tudo que Jesus fala tem um sentido do contexto que estava acontecendo. Então, Jesus diz aqui, ó, assim não havia espaço para disputa. A fama seria deixada de lado e a ambição afastada. Por meio do exemplo modesto de Jesus, no episódio de lava-pés, as consciências dos discípulos foram despertadas. João capítulo 13, versículo 13 e 14, diz assim: vós me chamais de mestre e Senhor, e dizeis bem, porque eu o sou. Versículo 14. Ora, se eu, Senhor e Mestre, vos laveis os pés uns aos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu fiz, façais vós também. Então Jesus diz assim, vocês me consideram como mestre, e eu quero que vocês também façam a mesma coisa que eu fiz para com vocês. Que não fique só parte teórica, mas que vocês provem que o meu reino é um reino de humildade. Aleluia. O contraste hoje, pastor Alain, glória a Deus. Aleluia. E eu tenho certeza, pastor Alain, pode ter muita gente aí se exaltando, se colocando, se pondo como tal, como isso, que se não tiver ele, o culto não vai. Se ele não for pregar, não vai ter a glória de Deus. Exato. Tem quantos? Aí eu aprendo aqui que Deus continua usando servos com humildade, porque ele disse, aprendei de mim. O evangelho é simplicidade. O evangelho não é algo sofisticado, não precisa criar ambientes, meu amado irmão, não precisa sofisticar. Aleluia, porque a Bíblia diz que a glória dele, ele não dá a ninguém. Glória a Deus, é muito aleluia. E Deus, ele é tão maravilhoso, pastor. Ele é tão lindo que ele passa isso aí até mesmo por discípulos. Olha, não vão... Não ceda, né? Exatamente, vocês fiquem aí, aprendam, vejam o que eu estou fazendo, aprendei de mim. Ele diz aqui, pastor, no Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículo de número 29, ele diz, tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso, humilde de coração,
e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, tudo bem, glória a Deus. Sim, pode falar. Mas é isso, pastor, né? A gente observa, pastor, que muitas pessoas estão inquietas hoje. Há uma inquietude, pessoas que estão aí depressivas, vivendo uma vida aparentemente, digamos, santa diante de Deus. Humildade. De humildade, mas... Aí bota no lugar. Quando bota no lugar, para se acabar a humildade todinha. Exato. E infelizmente, vou dizer uma coisa aqui, pastor. Às vezes tem pregadores, meu amado, e Deus vai te botar no lugar, e a roda grande vai rodar dentro da pequena. E na cabeça das pessoas, pastor, eu fico imaginando como é que esse reino dos céus está sendo propagado de uma forma prática. Meu irmão, se Deus colocou uma pessoa, aleluia, e você é humilde, vai lá, ajuda aquela pessoa. Me permita falar, tem pessoas que estão esperando o outro cair para chegar a vez dele, pastor Alain. É verdade, pastor. Então, o estudo bíblico Nova de Paz, estamos no 3º subtópico, diz assim, um convite à humildade. Então, se você está entrando nesse caminho, está com raiva do irmão que está na liderança, está esperando e está com esse sentimento, se eu for chamado, eu faço diferente. Olha quantas pessoas, pastor Alain, às vezes não ajuda. A igreja, o irmão está lá na liderança. Eita, que negócio. Eu vou entregar aqui com a história, né? Aquilo que a gente vê no cotidiano, um convite à humildade. Então, às vezes, a pessoa está na liderança, está só, está tomando conta de um órgão, está responsável, o irmão chama, pede, encarece, e as pessoas não vão. Por quê, pastor Alain? Então está faltando a bacia, está faltando a toalha, está faltando a atitude de servir, de ajudar. Aí o que é que faz? Eu não vou servir fulano não, porque eu vou esperar ele morrer. Misericórdia. Infelizmente, a gente está falando aqui o que é cotidiano, a gente está dentro da igreja. Exatamente, pastor. E a gente se depara, se eu não vou servir. Ô, irmãos, então está faltando a humildade. Exato. Aí aqui eu concluo aqui, pegando o exemplo, a vida e os ensinamentos do nosso Salvador constituem um convite para aprendermos com ele sobre a mansidão e humildade. Nós vimos lá, né, Mateus 11, 29, isso. E nós finalizamos aqui em Filipenses capítulo 2, versículos 5 e 8, pastor Alain. Sim. Que aqui é esse texto muito citado, e a gente conclui que Paulo, escrevendo para os irmãos de Filipe, mostrando que o exemplo de crente, ele tem que ser praticado para toda a igreja. Todo aquele que aceitou a verdade veio de um lugar de arrogância, veio de um lugar... Aí eu vou fechar aqui uma coisa, pastor, o senhor vai ler esse texto aqui, a gente vai fazer as nossas considerações finais. Aí o que é que Deus faz? Deus bota um caminho para a pessoa passar, porque esse caminho está dentro do coração dela. Então, se a pessoa é uma pessoa impaciente, meu Deus, se a pessoa é uma pessoa irritada, é uma pessoa impaciente, inquieta, aí Deus vai colocar um caminho para você passar com tudo que está no seu coração. Aí você vai dizer, mas fulano é muito impaciente. Não, é você que é impaciente. Fulano é muito arrogante. Não, meu filho, é você que é arrogante. Não, fulano é estourado. Olha que se parar e para observar, você está já saindo do salto e entrando na mesma conversa, pastor Alain. Porque lá quando Deus tirou o povo do Egito e bota um caminho, o senhor vai ler um texto aí, eu vou finalizar com outro texto. Leia aí o exemplo de Jesus, que eu vou citar um texto do que eu estou falando aqui. Porque tanto em Deuteronômio como em Jeremias, Deus vai mostrar que o caminho que ele está colocando, ele está querendo lhe tratar. Agora, se você quiser ser tratado por Jesus, você aceita. Se você não quer, você segue o caminho que você quer. É 5, capítulo 2. Filipenses mesmo, né? Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8. Nos diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que, sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas fez a si mesmo de nenhuma reputação, tomando a forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, e achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Pronto, um grande exemplo de Jesus, ele como servo, ele como Deus,
ele não se colocou como Deus, mas ele se colocou na posição do Pai para trazer outros também. E assim seja o nosso exemplo. Nós temos que nos preparar, irmão. Eu estou falando aqui, a gente fala aqui, está pregando. Quando eu vejo essa verdade, eu disse, meu Deus, como eu preciso melhorar, como eu preciso pegar uma bacia. Aleluia, aleluia. Como eu preciso pegar uma bacia, como eu preciso cingir, pastor. Meu Pai eterno, será que Deus, nesse estudo Bíblico Nova de Paz, eu sinto a alegria do céu aqui, aleluia, nesse estúdio, glória a Deus. Será que Jesus está dizendo assim, prepare-se, cinja a sua roupa, saia da teoria, bote na prática. Aleluia. Pegue a bacia. Eita, Jesus da providência. Eu estou sentindo o mover do céu. Agora dá para os irmãos entender aquele momento em que Jesus ele foi convidado, ele sabendo já quem ele era. Ele tinha autoconhecimento que tinha um poder sobre ele. E agora Maria chega para ele e diz, o vinho acabou. E aí ele humildemente, reconhecendo que não estava no tempo dele, ele vai dizer, mulher, que tenho eu contigo, ele não é chegado. Eita, glória a Deus, pastor. Tem que ter humildade, porque ele poderia ali, meu pastor, ostentar. Traga para cá logo, o que a gente vai fazer agora. Começar a mostrar. Vamos começar logo. Jesus esperou o tempo certo. Glória a Deus. Eu queria finalizar aqui, pastor, o senhor vai fazer as suas considerações finais. Jeremias capítulo 17, versículo 9. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerás? Eu, o Senhor. Versículo 10. Eu, o Senhor, esquadrinho o coração e provo os pensamentos, e isto para dar a cada um segundo os seus caminhos, segundo o fruto das suas ações. Meu Deus, então eu concluo aqui que a bacia, a água, a toalha, o agir de Deus, a obra da salvação através de Cristo Jesus, ela aponta que tem coisas na minha vida que é Jesus. Eu preciso fazer uma coisa nova na sua vida. Meu amado, não sei se você compreende, às vezes tem coisa que está no teu caminho, impedindo do reino de Deus se revelar de uma forma maior em nossas vidas, porque muitas das vezes a gente não está sendo humilde como Jesus quer que a gente seja humilde, exato, pastor. Então Deus conhece o teu coração, conhece o teu pensamento, mas você não se conhece. O caminho que Deus está colocando para você passar é porque o caminho que Deus primeiro quer mostrar que está algo na sua vida, aleluia, que precisa de ser transformado, e não é você que vai mudar, mas se você aceitar o processo, se você aceitar a proposta de Cristo, aleluia, Ele vai tirar do teu coração o que te traz sofrimento, e você verá que o reino dos céus é um reino que traz paz, alegria e felicidade para a glória de Jesus. Pastor Alain Máximo, faça a sua consideração final e a gente vai aqui concluir também para a glória de Jesus. Meu querido pastor Valmir do Canto, primeiramente eu quero agradecer a Deus por esta tão grandiosa oportunidade que Ele concede-nos de poder estar aqui, lecionando mais uma lição bíblica, não é, dos ensinos Bíblicos Novas de Paz, ao nosso querido pastor, presidente, diretor da Rádio Novas de Paz, ao nosso pastor Júnior, que é o coordenador geral da Rádio Novas de Paz, nosso pastor Valmir do Canto, nosso segundo vice-presidente e superintendente das nossas EBDs, e faço do Senhor, faço das suas palavras as minhas palavras também, não é? Porque realmente, como nós falamos, que a humildade é um processo e nós só vamos desfrutar das bênçãos de Deus se nós passarmos por esse processo e ter que deixar Deus nos lapidar, porque ninguém pode expressar somente através da fala que é humilde se as suas atitudes não mostram que verdadeiramente você é. E que através desse estudo bíblico Novas de Paz, o Senhor possa fazer em nossas vidas o seu mover, possa fazer em nossas vidas o seu trabalhar, em nome de Jesus, pastor. Amém. E eu estou muito grato a Deus, eu mesmo já estou recebendo de Deus, que a gente ensina e recebe também, não é? Em nome do Senhor Jesus. Gratos ao nosso Deus em Cristo Jesus, pelo seu Santo Espírito, ao nosso pastor presidente, que nos confesse a oportunidade de estar aqui falando do amor de Jesus. Eu acredito, pastor
Alain, que a gente cumpra um propósito. O estudo bíblico Novas de Paz, ele cumpre um propósito de praticidade e simplicidade. Nosso objetivo aqui não é no campo teológico, haja vista que tinha, com certeza, alguém que nos acompanha, poderia se debruçar diante de textos teológicos, sim, que ia comprovar tudo que a gente está falando, mas Deus tem nos colocado esta graça de a gente tornar uma forma prática, de uma forma simples, de uma forma cotidiana, para que os irmãos que estão nos acompanhando possam compreender a praticidade, a simplicidade que é o Evangelho. Então, eu entendo muito claro que é esse o propósito que Jesus quer, que a gente fale a linguagem que as pessoas possam entender para a glória do nome do Senhor Jesus. Porque uma pessoa que tem uma capacidade intelectual, porque Deus deu, sim, verdade, ele se satisfaz, pastor Alan, com textos difíceis. Paulo até fala, Pedro diz assim, olha, Paulo fala coisas que a gente não entende. Então, eu entendo que muitos que estão nos acompanhando, e assim, eu não gosto desse programa porque ele fala muito simples, tem coisas mais complexas, e tem pessoas que gostam, e até Deus deu isso, mas a proposta que Deus tem colocado assim é de forma prática, sim, de uma forma simples. Por quê? Porque tem pessoas simples, pessoas que não vão entender linguagem rebuscada, linguagem mais elevada. E glória a Deus que Deus trabalha tanto um quanto trabalha no outro. Vamos orar a Deus pedindo para que Ele possa abençoar no nome de Jesus. Pai, muito obrigado por este estudo, Pai. Sim, eu saio daqui, Pai, com a consciência que eu preciso pegar a bacia. Sim, Jesus. Aleluia. Eu preciso pegar a toalha. Oh, glória ao teu nome, eu preciso, Jesus, organizar minha veste, aleluia, Senhor. Aleluia. Para servir a igreja. Oh, colocar conforme as tuas prerrogativas, Jesus. Aleluia. Quantas coisas estão em nossos corações, Senhor, que impede do teu Espírito Santo agir em nossas vidas, Senhor. Meu Deus, que a tua graça maravilhosa venha nos purificar, não por fora, Senhor, aleluia, mas interiormente, que possamos confortar a nossa alma com a tua palavra e retirar, Senhor, porque muitos que nos acompanham precisa, Senhor, ser tocado por esta palavra. Sim, precisa, Senhor. Senhor, precisa, aleluia, do mover. Aleluia, muitos, aleluia, estão angustiados. Sim, deixar a tua casa, sim, Deus, saíram da posição. Aleluia. Mas nós cremos no livramento, nós cremos na tua bondade. Sim, aleluia, nós cremos, Deus, porque sentimos o teu poder neste lugar, Senhor. Glória a Deus. Eu creio que o Senhor está fazendo, Senhor, dando mais uma oportunidade daqueles que não suportaram. Sim. Aleluia. Mas tu nos ensina que tu és o Senhor, sim, que nos purifica, sim, nos capacita para esta obra. Meu Pai, nos abençoa com a tua presença, Senhor. Ajuda os que nos acompanham, ajude nosso pastor, ajude a todos, Senhor, para a glória do teu nome. Queremos te pedir e também te agradecer no nome de Jesus. Toda a igreja diga amém. Amém. Que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o grande amor de Deus, nosso Pai, as divinas consolações do seu Santo Espírito, seja com toda a igreja, hoje e eternamente. Toda a igreja diga amém. Glória a Deus. Acabamos de apresentar o programa Estudos Bíblicos Novas de Paz. Até o nosso próximo encontro. Direção-geral, Pastor Francisco Tércio. Estudo Bíblico Novas de Paz. Ouvinte Novas de Paz, você sabia que pode baixar o aplicativo da rádio mais ouvida de Pernambuco no seu iPhone ou smartphone? Isso mesmo, qualquer celular. Entre em sua loja de aplicativos, baixe e ouça a nossa programação 24 horas por dia. Aqui você ouve a palavra de Deus, louvores edificantes para abençoar a sua vida, a sua família e o seu lar. É só baixar o aplicativo da Rádio Novas de Paz para um sistema Android ou iOS. Não perca tempo. Rádio Novas de Paz. Jesus em primeiro lugar.